padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao redor da amada Mãe Maria, aqui na comunidade orante, com alegria e esperança, iniciamos este último mês do ano de 2017, dezembro. Sobretudo marcado pela preparação que vamos já e já estamos, na verdade, fazendo para celebrarmos com alegria e fecundidade espiritual o Natal do Senhor. Preparando-nos para proclamar e acolher a palavra, lembro aqui das homilias de Gregório Palamas, um bispo, quando ele comenta: do alto dos céus Deus oferece a todas as riquezas de sua graça. Ele próprio é fonte de salvação e de luz, de onde fluem sem cessar a misericórdia e a clemência. Nem todos, porém, desfrutam de tal força e de tal graça para a prática e a perfeição das virtudes e para a realização de milagres, mas somente os que, tendo atingido a meta, demonstraram pelas obras e sofrimentos o seu amor a Deus. Os que, afastando-se por completo dos torpes desregramentos e aderindo totalmente aos mandamentos de Deus, têm o olhar da mente voltado para o próprio Cristo, Sol de justiça. O Cristo que do alto estende a mão aos combatentes, não só de modo invisível, mas também se faz ouvir no Evangelho quando exorta: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Vemos então que podemos professar abertamente a nossa fé em Cristo, devemos e dele dar testemunho, a não ser que tenhamos recebido força e auxílio, e é com a força e o auxílio dele que damos testemunho. Também nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, não falará em nosso favor no século futuro, nem nos oferecerá a unidade do Pai Altíssimo, se não lhe dermos ensejo para isso. Somos chamados a dar testemunho. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amado e amada de Deus, o Senhor quer criar em nosso coração aquele sentimento que nos dá a condição de raciocinar, de discernir na direção certa. Por isso, ao falar uma parábola, falando da figueira e de todas as árvores que dão brotos e sabemos que por brotar está perto o verão, nós somos desafiados a aprender a discernir. O discernimento em nossa vida não é tão simplesmente o ajuntamento de algumas peças para concluirmos com juízos vazios e inadequados a respeito disso, daquilo ou de pessoas. Há um caminho que devemos percorrer buscando discernir, para não nos equivocarmos, para não escolhermos de modo a pagarmos amanhã a altos preços com grandes prejuízos. Por isso o Senhor diz: quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. É preciso, portanto, criar no fundo do coração uma sensibilidade que nos faça perceber o sentido do que está acontecendo e, sobretudo, a descobrir o rumo novo que devemos dar à nossa vida pessoal, familiar, comunitária, de igreja e de sociedade. Tudo isso vai acontecer, diz o Senhor, antes que passe esta geração. Céu e terra passarão, mas não passarão as suas palavras. São Cipriano, por isso, nos adverte, lembrando-nos que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que o Senhor ordenou ser rezada diariamente. Que coisa mais fora de propósito, mais absurda. Pedimos que a vontade de Deus seja feita e quando Ele nos chama e nos convida a deixar este mundo, não obedecemos logo à sua ordem. Resistimos, relutamos e quais escravos rebeldes, diz São Cipriano,
somos levados cheios de tristeza à presença de Deus, saindo daqui constrangidos pela necessidade, não por vontade dócil. E ainda queremos dizer e ser honrados com os prêmios celestes a que chegamos de má vontade. Por que então oramos e pedimos que venha o reino dos céus se o cativeiro terreno nos encanta? Somos desafiados a nos desapegar e a nos colocar no horizonte da verdade, do bem, do amor, dos valores do Evangelho. Este é o nosso desafio, mas esta é a nossa salvação, é a possibilidade de um mundo melhor, novo e justo. Supliquemos a Deus, pela intercessão da amada Mãe Maria, esta grande graça de percebermos e de buscarmos a vontade de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira